E olha só, pessoal, hoje nós temos aqui um monte de escritoras, olha, poetisas, tudo que você pensa, professoras, tudo. Então, do meu lado, eu tenho o prazer de receber a primeira convidada, Antônia Vaz. Seja bem-vinda, Antônia. Boa noite, bem-vindo a todos, a todas as meninas que estão aqui conosco, a Fátima, a Cássia e a Marta. Hoje eu ganhei mais amigos, 2 amigas, porque essa menina já é uma amiga antiga. É nova na academia, mas já considero antiga. E o Roberto também, é da mesma safra da Fátima, né, da academia, um confrade, confreira. Eu estou muito feliz de estar entre todas aqui. Muito agradecida pelo convite. Fátima, seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. Mais uma vez estando aqui, eu estou muito feliz, ainda mais ao lado dessas meninas maravilhosas. A Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Olá, gente, tudo bem? Professora, escritora, e a Marta. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada, boa noite a todos, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa aqui. Bom, primeiro vamos conhecer, né, rapidamente aí, quem é a Antônia Vaz. Olha, até hoje eu ainda não me decidi quem eu sou, mas eu estou chegando lá para me definir. Eu sou luso-brasileira guarulhense. E eu tenho a impressão que se eu não for para Marte ou para algum outro lugar, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu sou luso-brasileira guarulhense. Minha família veio para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. E eu estou em Guarulhos há mais de 50 anos. A minha infância e adolescência eu fui criada em Santana, no Sedom, que eu tenho muito orgulho daquela escola, de todo mundo. E eu adoro essa cidade. Aqui eu tive 2 filhos, a Cristina veio com 1 ano e 3 meses, a mais velha. E eu amo Guarulhos porque eu tenho trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu amor, que fez jornada muito bonita no comércio, na indústria, aqui em Guarulhos. Eu fiz faculdade em Guarulhos, ele também fez faculdade em Guarulhos. Então eu tenho muitas dívidas afetivas, profissionais, emocionais, espirituais com esta terra dos índios guarus. Eu gosto muito dos lugares que me aceitam. Eu fui 30 anos do Lions Club Guarulhos Norte. Fui porque a gente se afastou devido a algumas doenças que eu andei tendo por aí. E eu sou da GL também, acadêmica da GL. Entrei em 2007 e publico nesse livro da GL, que todos os acadêmicos e acadêmicas publicam. Eu trouxe um aqui para vocês verem. E todo ano a GL faz uma pleiade de escritores e a gente tem o prazer de... Esse é de 2022, do ano passado, é o mais recente. Este daqui foi do ano que eu fui presidente da GL, biênio 2019 e 20. Porque eu sou a segunda mulher a ser presidente da GL em 45 anos. Então também me orgulho bastante dessa incumbência de presidir o sodalício. Sim. Eu tenho muito carinho pela GL, gostaria de fazer até mais pelo sodalício, mas eles fazem muito por mim. Só de me aceitar e de me aguentarem lá como colega já está para lá de bom. E a Fátima? Fátima, fala um pouquinho de você. Quem é a Fátima? Bom, eu sou natural de Campinas, né? Vivi por lá por algum tempo, mas a partir do ano 2000 eu vim para Guarulhos para trabalhar. E trabalhei aqui muito de 2000 a 2016, sou formada em jornalismo e administração de empresas, trabalhei muito com câmbio, importação, tinha uma vida bem louca. Mas de 2016 para cá eu parei de trabalhar e comecei a me dedicar, quer dizer, trabalho também, mas me dedicando mais à literatura, à escrita, promoção de eventos, encontros literários, saraus. Eu acho que eu comecei a viver a partir de 2016 e me tornei guarulhense também por causa disso, porque foi aqui que eu conheci escritores que me impulsionaram nessa carreira. Eu quero conhecer a Kátia agora. Certo, eu sou professora, ciclo 1, também sou ilustradora. E esse é meu primeiro livrinho que eu trouxe para vocês. Mostra aqui. Isso aí que dá para ver. Claro, olha só que legal.
Aí nesse livrinho eu tanto ilustrei como escrevi e tá todo voltado para o Abre umas público páginas aí pra infantil. nós. Claro. Vamos mostrar. Hoje a literatura infantil é que prevalece. Olha lá. Graças É. a Deus, né? Bonito. E como ele Eu tá tenho que ilustradinho, apresentar todo meus voltado para o bebês. público infantil, tá? Isso aqui. Eu esqueci de você. Guarulhos? Não, eu nasci na Bahia. Bahia. Sim. Sem sotaque nenhum. Você, né? Não porque eu vim pequenininha para cá. Ah, Eu que- tenho um livrinho infantil que vai ser publicado ainda, que chama O Papagaio que Tinha Sotaque. que legal. Sim. Que sou eu. Eu estou toda esparramada nas minhas obras. A gente faz arte, eu gosto do Ferreira Goulart. Ele diz assim, a arte, ela é tão necessária, a gente faz arte porque a vida não basta. Eu gosto A dessa arte- frase. A Perfeito. gente faz arte porque a vida não basta. Perfeita. Então, para superar as mazelas do mundo, Sim. as contingências da vida, há que se fazer arte. Ou Sim. de um jeito ou do outro. Deixa a menina Exatamente. se apresentar. E a Marta. Marta, seja bem-vinda. Muito bom. Quem é a Marta? Bom, a Marta vim de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo, capital. Estou há 16 anos aqui em Guarulhos, vim por conta do trabalho do meu esposo. Meu esposo é pastor batista, viemos por conta da igreja. Fui enfim. criada com uma família. Mudei pastor de emprego, sou viu só? professora, né? Vim trabalhar aqui em Guarulhos e ficamos aqui. Estamos aqui há bacana. 16 anos, sou mãe, avó, mãe de 3 filhos, avó do Nossa, Pedrinho. avó, não parece. Não Que parece. isso. Fizeram na avó. Pois é, Antônio. Casou cedo. Casou. Sim, Fizeram com na certeza. avó. Casamos muito cedo. E há um pouco mais de 3 anos, depois de uma experiência dolorosa, que foi o câncer de mama, publiquei meu primeiro Olha, livro. você é minha colega de mama. E aí entrei nesse mundo maravilhoso que nunca Este- imaginei. Né? este Então, foi. Antônia, Oi. como Eu- é que você começou nessa história de escrever? Eu sempre escrevi a vida Quem foi toda. seu primeiro livro? Eu comecei, olha, eu fui professora desde o pré até o 3º colegial. Depois eu prestei concurso para diretora, fui diretora do Rosa Brota. Depois fiz concurso, fui para supervisão. Meu negócio era ganhar mais dinheirinho e subir, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Ok. Então eu gostava bastante de estudar. A primeira faculdade foi geografia, eu adoro espaço, porque eu acho que eu quis agradar meu pai. Eu gostava de várias disciplinas, mas quando ele falava, olha filha, lá em Moçambique, lá na Tunísia, eu ficava assim viajando junto com ele. E ele sabia todas as línguas que se falavam nesses países. Quando eu Uau. estive no norte da África, esse livro Mostra ali pra frente. esse Ali, ó, livro aqui, aqui, ó. Ah, essa câmera. Não, Esse não, livro. abaixa aqui. Oh, Olha lá, aqui. esse daqui. Aqui tem uma foto, minha filha que tirou as fotos. Essa aqui é a Tunísia e esse aqui é a Suécia. Nós fomos lá para que a Cristina, minha filha, era professora da Unicamp. E ela ia fazer um intercâmbio com os alunos da Tunísia. E ela estava fazendo um pós-doc em Estocolmo. E ela falou, mãe, lá é um país árabe, você precisa ir comigo, porque a mulher árabe não pode sair à noite, não pode ter liberdade de ir e vir em espaços públicos, então você vai comigo. Aí eu fui com ela, amei a Tunísia, amei. Gostei daquele som, daquelas paradas que eles dão para tocar, para rezar em direção à Meca 6 vezes por dia. Gostei da cultura, porque o norte da África é a região do Magrebe, Marrocos, Argélia, Tunísia, e eles foram colonizados pelos franceses. Então eles falam francês e árabe. Então eu gostei muito da civilização, porque era muito diferente da brasileira. Quando eu fui para a França não, na França ela estava dando aula na França, mas quando ela foi para a Suécia fazer um pós-doc, aí ela foi trazer as bagagens dela, porque ela já tinha terminado, eu fiquei 20 dias em Estocolmo. Aí era mais parecido com o esquema brasileiro, em vez mas Estocolmo é assim, o suprassumo da civilização. As pessoas te param na rua para perguntar, você está bem? Você quer ajuda? Então eu fiquei encantada com a Suécia. Mas o que me fascinou mesmo
foi fazer... Eu lembrei da 25 de março, quando eu estava na Tunísia. Porque a gente entrava naquelas medinas e eu ficava negociando com os... Os marreteiros. Não sei se é marreteiro. Aqueles comerciantes que eu acho uma habilidade. E eu adoro fazer isso. Aí eu falava, menos, moi, não sei o quê. Eu falava inglês, francês, português. E eles me entendiam maravilhosamente bem. Mais francês, né? Porque eles falam francês e árabe. E eu fiquei encantado com a Tunísia. Eu falei assim, gente, não pensei que eu fosse me encantar tanto com o país árabe. Mas é por causa da diferença cultural. Mas à noite a gente não era louca de sair na rua sozinha. A gente ficava escutando cítara dentro do hotel. Porque à noite não é bom que mulheres andem sozinhas pelas ruas de Tunis, né? Deixa eu falar um pouquinho com a Fátima. Eu quero que ela fale também. Não, mas esse aqui foi o seu primeiro livro? Não, o primeiro livro queria que você foi falasse do câncer. Esse daqui. Eu sempre escrevi. Desde tenra idade. Pessoal, esse daqui, ó. Não, esse quando eu estava me recuperando do câncer. Mas já estava tudo na cabeça. Foi muito fácil escrever esse livro. A dona Albertina é uma professora que eu nunca tirei da minha cabeça. Porque eu falei, a emoção é a cola da memória. Sim. O professor que te emociona, nunca mais você esquece. Exatamente. Aí eu fiz uma redação, lá para os 10 anos de idade, até a 4ª série, por aí, que era a minha viagem de Portugal para o Brasil. Sim. Que todo mundo achou catastrófico, porque eu com 5 anos, eu fui despedir da minha aldeia. Puseram-me num lugar mais alto, como se fosse um chafariz, e toda a aldeia é parente. É avô, é bisavô, é não sei o quê. E minha mãe não teve coragem de se despedir. Então eu fiquei encarregada de despedir da aldeia. Por isso que eu falo, a minha missão nesse mundo é saber lidar com a saudade, aprender e ensinar. Ensinar e aprender. Tentar me conhecer e tentar conhecer o outro. E aí a dona Albertina achou fantástica a história minha, porque para todo mundo era uma catástrofe vir para o Brasil. Eu achei as experiências todas muito como se fosse aqueles filmes. Uma aventura. Uma aventura, mais do que aventura. O Spielberg, dava a impressão que eu estava num filme de Spielberg. Porque um cara lá se jogou no mar, em plena viagem, e vieram 3 navios com holofotes, tudo. E eu fiquei encantada com aqueles golfinhos. Subi uma escada que não tinha fim. Lá do alto eu fiquei vendo aquilo lá, e era muito tarde da noite. E eu fiz uma redação tão linda, porque era verdadeiro. Eu tirei da minha imaginação, era verdadeiro. Daquele impacto dos 5 anos, né? E deve ter convencido tanto a professora Albertina, que ela falou assim, nossa, vai ler sua redação lá na frente. E aí toda hora ela me chamava para ler a redação na frente. E meu pai também me incentivava. Ele lia meu pai português, mas era muito leitor, um excelente leitor. Ele lia o Estadão e a Folha e comparava o que um jornalista estava falando e o que o outro estava falando. Ele falava assim, olha, não lê esse jornalista não, que não serve. Lê o outro. A opinião desse, ele censurava direto. Fátima, me fale sobre seus livros aí, por favor. Tá bom, Roberto. O meu primeiro livro, né? Então, a partir de 2016, eu tirei um projeto da gaveta, que era o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, e transformei em livro. Código 303 é uma reportagem sobre o alcoolismo, a doença da negação. Então, esse livro aqui foi o meu primeiro livro reportagem. Só que ele me transportou para o universo da literatura. Eu comecei a participar de feiras, de bienais, e aí eu conheci as pessoas, comecei a querer produzir mais coisa. Então aí saiu um livro de ficção. O meu segundo livro foi esse aqui, #Esse Futuro Não. É uma distopia, né? Uma reflexão sobre o mundo, sobre os problemas do mundo, sobre as possíveis soluções e tal. E recentemente eu publiquei agora o Cadeira de Mulher, mas esse aqui foi em conjunto com mais 5 autores, né? São 4 mulheres, são 5 mulheres comigo e um autor que fala sobre a teoria. Então é um livro de crônicas, contos e traz teoria de crônica e conto também. Então é um livro
meio didático e meio de lazer, né? De Ele é leitura. completo. Gostoso. Então, e esse Cadeira de Mulher é uma crônica minha que acabou sendo escolhida como o título do livro. Então é um livro muito querido do coração também. Silvia Helena, boa noite, Roberto, equipe e as lindas escritoras. Marta Adriana Lopes, boa noite a todos e todas. Silvia Helena, boa noite, Antônia. Tive o prazer de ganhar seus livros. Silvia Helena. Érica Valentim dando boa noite. O Douglas Maggi, meu amigo, está dando boa noite para nós. Marta Adriana está marcando a Érica Valentim. Douglas Maggi, o que precisamos fazer para ganhar os prêmios? Olha, é muito fácil. É só ter sorte. É ter sorte, mas você precisa marcar 3 amigos, viu, Antônia? Precisa marcar 3 amigos e precisa compartilhar esse programa aqui, aí você ganha. Érica Valentim está falando Doses de Amor, Instituto Doses de Amor, muito bem, está com a gente, tá marcando, a Marta está marcando várias pessoas, e a emoção é a cola da memória. Antônia Vaz, olha só que pessoal. Josi É só minha, é do mundo Monteiro. inteiro essa frase. Tá todo mundo Que marcando bom, aqui, que escutei. bacana, quero agradecer a todos aqui que estão nos acompanhando, é extremamente importante. O secretário lá de Itaquá está me ligando aqui, alguém da produção pega aqui, por favor, que é importante, afinal de contas é o secretário de Itaquá que está nos acompanhando aqui, mas eu estou ao vivo, viu, secretário, então não vou poder te atender aqui, tá bom? Olha, estamos ao vivo aqui, secretário, tudo bem? Tudo bem, você? Gosta de leitura? Fala pra ele Você assistir. gosta de leitura, que eu estou com quatro mulheres escritoras aqui no meu programa, tá certo? Manda um abraço para ela, secretário. Um abraço a todos vocês aí. Como ele chama? Ele chama-se Rodolfo Machado. Rodolfo, um abraço. Um abraço. Tá mandando um abraço para Abração. você, secretário. Obrigado. Um abraço, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Aqui é terrível. Rodolfo Aqui é terrível, Valentino? né? Serve? Já vai. Rodolfo Valentino? Eu quero que a Kátia... esse é seu primeiro e único livro? Sim, por De uma enquanto. série. Sim, De uma Sim, série. por Não, enquanto. por aí, né? De uma Porque série. já tem um saindo do forno prontinho, já que delícia. ilustrado também. Que Mas por maravilha. enquanto esse aqui é o primeiro. Eu acho que você não contou o que está A escrito história. nesse livro. Essa história, como eu trabalho com Vira o ele público. para o pessoal já ficar Claro! marcando. Vai falando, Que- mas vai deixando em pezinho assim. Se Deus mostrar. Tá, Sim, tá. esse livro, como eu trabalho com educação infantil com crianças, esse livro trabalha justamente o afeto de um avô com o filho, com o neto. Trabalha com o filho e depois com o neto na sequência. Esse neto não sabe como brincar no sítio do avô, porque lá não tem internet, então o avô acaba ensinando a criança a desenhar. E como o livro vai contando toda uma narrativa de afeto, no final nem precisava de computador, nem precisava de internet, porque o personagem ele vai desenhando aí vários bichinhos do jardim. Mais ou menos essa história. Eu queria que a Marta nos falasse sobre esse livro da questão do câncer, né? Que eu acho que nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão do divino, como é que a gente vê o divino e tal, né? E você acreditar em algo superior também é algo que acaba te Ajudando. te né? ajudando, Com né? certeza. Eu me lembro, se eu não me engano, Fez toda a diferença. tinha uma escritora que ela falava assim: eu admiro as pessoas que têm fé, eu não tenho fé, ela dizia, né? Que é uma espécie de bálsamo também, né? O Darcy Ribeiro, aquele que fundou a UNB e o CIESP do Rio de Janeiro, ele estava no final da vida dele, que ele escreveu O Povo Brasileiro. Eu adoro li, o Darcy maravilhoso, Ribeiro. O Povo Adoro o Darcy Ribeiro. Vi o É um documentário. excelente legado para o Brasil, o Darcy Ribeiro. Sim. Ele dizia assim: eu estou morrendo, mas eu tenho muita inveja de quem tem fé, porque eu me sinto muito só. Ok. Olha que bonito. Marta, Bom, esse foi meu primeiro livro. Vira Nunca pra nunca tive a pretensão de escrever um livro, apesar de sempre gostar muito de escrever. Marta, vira o livro. Opa, pra o câmera. livro! Aê! Isso, deixa assim. Isso, vai falando e deixa. Isso Eu aí. sempre tive o hábito de escrever em diários, né? Então, eu escrevia muito
E quando eu passei pelo câncer de mama, eu tinha todo o registro do processo, né, do tratamento, dos meus sentimentos durante cada fase. E incentivada pelo meu esposo, né, em registrar isso e poder, quem sabe, ajudar outras mulheres. 2 dias depois que eu terminei o meu tratamento, eu publiquei esse livro. A maior dose que recebi foi do amor de Deus, porque além da quimioterapia, que é super importante no tratamento, para cura, radioterapia, cirurgia, enfim, cada um tem um protocolo, mas eu colocava muito a minha confiança em Deus, na minha fé. Qual era a sua idade, Mário? 44 anos. Tinha filhos? 3 filhos já. 44 anos e assim, eu fazia, graças a Deus, os exames preventivos todo ano. Então, foi diagnosticado uma fase inicial e isso me deu condições de ter um tratamento bem sucedido, enfim. Estou aqui hoje para contar, né? E quando a gente passa, a gente não entende, né, os porquês, mas existia um propósito nisso. Então esse foi o primeiro livro contando um pouco da minha trajetória com câncer. Quando eu achei que fosse divulgar o livro, entramos em pandemia e de cara, né, início da pandemia, perdi um irmão de 41 anos, uma sobrinha de 25 e a dor foi geral, né? Mundialmente, todos nós perdemos pessoas queridas e eu comecei a escrever, fazer reflexões diárias de como eu percebia, mesmo em meio à dor, o amor de Deus, né? E aí saiu o segundo livro, que é esse aqui, que eu chamei de Desafio Doses de Amor, porque era desafiador enxergar em meio à dor o amor, né? Então eu escrevi reflexões que tinham ações práticas para serem feitas. Então os leitores, eles não leem só o relato, mas eles têm também que cumprir os desafios para vivenciar a mesma experiência que eu tive. Eu espero que os leitores também tenham. Voltamos, 2021, que ele vai e volta, né? Abre e fecha de comércio, escolas, sou professora. Quando eu voltei, eu fui readaptada na escola e mesmo fora de sala de aula, a experiência de escrever para mim foi tão gratificante, né, saber que outras pessoas estavam lendo aquilo que eu escrevia, que eu escrevi um projeto chamado Escrita na Pandemia, que eu tive a honra de ter o Valdir Carleto fazendo parte, lembra? E junto então com um grupo de professoras da escola que eu fazia parte, nós publicamos esse livro com as poesias dos alunos, contando, né, sobre o sentimento deles durante a pandemia. E tem poesias lindas. Você fez até um vídeo de uma delas, né? Fez um vídeo maravilhoso. Então esse foi o terceiro. E esse gostinho por escrever e inspirar outras pessoas também fez com que, junto com uma amiga minha, Nanda, eu me tornei uma ativista, né? Depois de passar pelo câncer, no sentido de ajudar outras mulheres de alguma forma a tornar esse momento um pouco mais leve e enxergar com esperança, né? E ter aí um caminho, né, um pouco mais leve para passar por isso. E nós temos eu tenho um grupo de apoio aqui, a Nanda tem um grupo de apoio lá em Curitiba, e juntas nós escrevemos esse livro que chama Um Laço Entre Nós, que conta a história de outras 32 mulheres. Então, mulheres que nunca também escreveram, né, e tiveram a experiência de deixar suas histórias registradas. Publicamos em 2021, totalmente virtual. Nos conhecemos no dia do lançamento, foi lançado ali no Adamastor. E em 2022 publicamos o volume 2, Um Laço Entre Nós, com mais 24 histórias. E estamos trabalhando no volume 3, né, com outras histórias. Bacana. Esses livros, eles são... É um empreendimento social, né? A maior parte deles são distribuídos gratuitamente nos hospitais do SUS, hospitais oncológicos. Uma outra parte nós vendemos, porque temos despesas, né, com os projetos. Mas tem sido, sim, um privilégio poder
ajudar outras mulheres a enxergarem um caminho diferente do que o câncer nos mostra, que é só a morte, né? Quando a gente fala câncer, a gente só pensa em morte, mas há muita vida depois do câncer, durante, e nós podemos viver de uma forma diferente e com muito mais amor, alegria, né? Aprendendo a viver um dia de cada vez, isso que a gente tem compartilhado. Perfeito, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo. Agradecer a também Valdir Carleto, que está nos acompanhando, o pessoal todos aqui ligadíssimo aqui, compartilhando, o Douglas Mares também compartilhando. Jandilisa Graçano está mandando um abraço para nós aqui, ela que é poetisa também. Vamos mostrar os bebês da Antônia. Antônia, cadê esses bebês? Ai, meus bebês estão aqui na fila. Vamos lá. Esse livro aqui eu fiz quando eu estava me tratando Ali, de ó, câncer. para cá, para a câmera. Eu tô mais preocupada com a televisão. Não, ali é só o retorno. Aqui, ó, que é a sua câmera aqui. Coisas de quem não está acostumado com as câmeras. Perfeito. Olha, esse Livro interativo. Esse livro eu organizei na época que eu estava me recuperando do câncer. Mas claro que tudo aqui já estava definido, delineado, porque eu sou muito hiperativa. Fui uma criança hiperativa, uma jovem hiperativa. Que é isso, e uma você é velha hiperativa. Então não tem jeito. Aqui tem só uma folha que fala do câncer, como se fosse uma experiência a mais na minha vida. Eu não sofri tanto assim como a maioria das mulheres sofrem com câncer. Ou então eu não me permiti sofrer. Eu escrevi assim, uma experiência existencial. E uso só essa folha para falar da experiência existencial com o câncer. Mas este livro que me conduziu à GL. A Terezinha é minha madrinha literária. E ela disse, olha, estão abertas as inscrições na GL, você veio aqui entregar seu primeiro livro, por que você não apresenta seu currículo e vai lá fazer entrevista? Eu segui os conselhos da Terezinha em 2007 e de 2008 para cá eu publico todos os anos nessa revista que a GL publica e que eu já mostrei para vocês. Aqui, ó. E eu gosto muito de escrever também para criança. Antes eu vou falar desse livro aqui que é da psicanálise. É Se o Meu Divã Falasse. Foram testemunhos que meus pacientes deram para mim, permitiram que eu publicasse, trocando os nomes, lógico, né? E eu gostei muito de ter feito esse livro também, porque é da minha experiência com a psicanálise. 23 anos com a psicanálise e 40 e pouco com a educação. Eu acho que eu aprendi alguma coisa, né? E eu gosto demais de criança. Então eu escrevo para criança internalizada, que eu sou uma criança eternamente carente. E esse primeiro livrinho, isso tudo sou eu, viu? Eu estou esparramada em todos eles, porque eu tiro da vida real. Eu acho a vida real muito mais fantástica. Eu acho a vida real muito mais fantástica do que a televisão, do que o cinema. Nada bate a vida real. Porque o que eu vi ali no meu divã, a novela perdia bastante. Então eu acho a vida real uma fonte de inspiração. Então a minha fonte de inspiração é a vida real. Essa corujinha também sou eu. Por quê? Claro que não sou eu, isso é arte, Você né? sabe fazer mel? Ainda não. Ainda não. Um dia pode ser que eu faça. Olha, essa corujinha, ela é albina. Porque eu falo da aceitação através da coruja. Porque eu tive dificuldade também de ser aceita quando eu cheguei de Portugal na escola. Que eu falava portuguesinha. Aí eu abri a boca para falar, as crianças... Quá, 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 quá. Por isso que eu fiz o livro chamado O Papagaio que Tinha Sotaque. Porque eu fiquei muda 3 meses, escutando as crianças falarem. Quando o meu tio chegou, ele falou assim, olha Esther é minha mãe, essa menina já está a falar brasileiro? Aí ela falou assim, não sei, ela ficou muda 3 meses, a professora trocou a tela de sessão, trocou-a de sessão, e agora ela fala igualzinho os brasileiros. Por quê? Porque era uma dor muito grande sofrer bullying, que não usava essa palavra. Aqui eu uso a palavra bullying. Sofrer bullying, sofrer zoeira na época, qualquer coisa, e doía muito, né, para a criança. 3 meses eu levei para fazer o sotaque brasileiro. Eu acho muito fácil trocar de sotaque, porque eu imito baiano igual baiano, imito gaúcho igual gaúcho. E português, como é que fala? Ó menino, o que estás aí a me perguntar, você sabe melhor que eu.
Não está muito, não. Já perdeu. Não perdi, não, porque E a minha Belinha? família fala. Então, eu vou falar. A Belinha, Essa mostra é a porque ela era albina, ela queria ser aceita pelo bando. E aí vocês podem ler A Coruja, que eu adorei ter feito. Onde que eu acho o seu Qualquer livro, livraria. Esse daqui foi feito por uma editora de São Paulo. Esse daqui é também uma obra de arte, porque eu acho que cada livrinho é uma obra de Sim, arte. concordo. Olha, tá assim no final do livro da Belinha. Você já viu uma coruja albina? Corujaques era branquinha, que não sabia que era linda. Sendo bruxinha, às vezes ela se dava mal, se atrapalhava com seus poderes. Socorro, escapei do gavião. Crescer dói. Ai, ai, ai. Como é difícil caçar para comer. Um voo daqui, um voo dali, nhoque. Agora sim, cacei o meu lanchinho. Uma obra que a sofisticação do espírito e o sentimento de sobrevivência de grupos nos dão a possibilidade de refletir sobre a harmonia entre as pessoas. A abelhinha também sou eu, porque eu não sei fazer mel, e eu falei, olha, a abelhinha que eu não sei fazer um monte de coisa. Então essa abelhinha, deixa eu ler para cá que eu acho que fica até mais fácil. Bebel, a abelhinha que não sabia fazer mel. Bebel é uma abelhinha triste que procura o seu lugar no mundo. Por não conseguir produzir mel, ela sofre a zombaria de uma abelha malvada da colmeia. Assim como crianças têm intolerância à lactose, Bebel tem intolerância a determinado tipo de néctar. Só que um acontecimento incrível vai mudar a vida dessa abelhinha. Voe com Bebel e descubra como ela encontrou a alegria de viver. Ela tinha alergia ao néctar e ela descobriu um outro pólen que ela podia digerir. Quem fez esse livro foi o nosso confrade, que ele é dono da Miraculous Editora. É uma obra de arte esse livrinho aqui também. Não que os outros não sejam, porque eu gosto de todos os meus filhinhos. É uma obra de arte porque ele está muito bem ilustrado, ele está muito lindo. Eu gostaria muito que vocês gostassem da minha abelhinha, da minha corujinha, de todos eles. Porque eu vou repetir o que o Lacan fala. O maior desejo do ser humano é ser amado. Não custa nada me amar, né, gente? Tá certo. Antônia, eu quero que a Fátima me fale um pouquinho, pegue um trecho do seu livro e conte para nós aqui. Bom, eu selecionei o que deu título, a crônica que deu o título do livro, mas eu vou ler só um trechinho porque ela é uma crônica grande. Cadeira de mulher. Como é difícil ser mulher. Em alguns países, um pouco mais difícil do que em outros, mas em qualquer lugar do mundo não é nada fácil. Vejo nos jornais que a presidente da Comissão Europeia foi deixada sem local adequado para se sentar em um encontro com o presidente da Turquia Úrsula, né? E o presidente do Conselho Europeu. Horas antes, os três já haviam discutido sobre a saída do país da Convenção de Istambul, que trata justamente de direitos femininos. Ora, deve ter pensado o mal educado presidente. Sendo mulher, nem deveria estar num posto de tão alto grau de poder. Por que deveria se acomodar em posição de igualdade com dois homens? Nada disso. De frente para a lente de todo mundo, ele a fez ocupar um lugar secundário, para que certamente se pusesse em seu lugar. Isso me lembrou de uma pequena cadeira que meu pai me fez para brincar. E depois o restante, quem quiser, adquira o livro para ler, Cadeira de Mulher. Porque aqui o programa não vai dar. É uma crônica, né, gente? Tem então que comprar o livro. Eu parti de um fato que aconteceu com uma mulher que me chamou bastante atenção. E aí eu lembrei de coisas que aconteceram comigo relacionadas à cadeira. E no fim eu fiquei muito feliz porque a minha crônica acabou inspirando o título do livro, porque aí a gente fala muito hoje sobre o lugar da mulher, sobre a mulher tentando ocupar espaços, né? Então esse livro é um pouco isso. Roberto, eu só queria também não perder a chance para falar que nós quatro aqui participamos de um grupo aqui de Guarulhos, Mulheres... Movimento Cultural Literário Mulheres Escritoras de Guarulhos. Todas nós fazemos parte desse grupo. Verdade. E a gente está assim
tentando se juntar, né? As mulheres precisam se apoiar. Olha, e gente, tentar... eu adoro o homem, viu? Não vem com essa de mulherada, não. Eu adoro o homem, eu sou assim com os homens. Mas eu acho que a mulher precisa de lutar cada vez mais. Porque a gente está para sempre se lutando um pouquinho para conquistar instalar alguma na coisa, sociedade. um espaço na literatura principalmente, porque ela por muito tempo foi muito masculina, então nós estamos lutando. Esse grupo ele foi criado, idealizado pela Leia, a Leia Muniz, e coordenado pela Daniela Cerqueira, e tem assim, hoje acho que quase 100 mulheres, né? Sim. Poderia ter muito mais, porque eu sei que o Guarulhos tem muito mais escritoras. Então, se você tiver interesse, estiver nos ouvindo, for escritora em Guarulhos e quiser participar, procura a gente, porque vai ser muito bem-vinda Onde nesse acha grupo. você? Nas redes sociais, em todas elas, como Fátima Gilioli. Gilioli. Fátima Gilioli. Você também tem um nome difícil, menina. É quase que eu falo Giglioli. Kátia, lê um Oi. pedacinho da Italiana. sua obra para nós, por Italiana. favor. Leio sim. Vou família tentar do meu mostrar marido um também. pouquinho, porque Por como favor. ele é infantil, ele tem muita ilustração, Sim, eu ok? acho importante. Seu Totonho começou a desenhar e Denis imitava tudo o que ele fazia. Fez uma joaninha Mostra. cheia de bolinhas. Fez uma abelhinha amarelinha. Desenhou uma borboleta repleta de beleza e uma tartaruguinha verdinha. Vou parar aqui que é a continuação do meu livrinho. Só vai tem ler que quem comprar o livro, certo? Exatamente. E onde que eu compro o seu livro? Nas redes sociais todos vocês vão me encontrar como Kátia Santos, professora. Kátia com C. Kátia com C. Kátia com C. Não é Kátia com K. Não, Pelo não. amor de Deus. Eu não Kátia quis com C. complicar a vida Kátia de ninguém. Santos, prof. Todas as redes sociais, ok? Fala devagar. Ah. Kátia, Kátia Santos, prof. prof. P-R-O-F. Perfeito. E agora nós vamos ver um pedacinho de algum trabalho da Marta. Eu vou ler do primeiro, que né, o primeiro fica sempre marcado. Uma poesia que eu escrevi quando eu finalizei o livro, que leva o título do livro, né? A maior dose que recebi foi do amor de Deus. Que eu espalhe o amor por onde passar, que eu espalhe alegria assim que chegar, que eu espalhe esperança para recomeçar, que eu mostre otimismo ao continuar, que eu mostre o caminho sem desanimar, que eu seja fiel ao que o mestre mandar, que eu saiba o tempo de abraçar, que eu aprenda contigo andar, que eu seja sal e luz neste mundo de dor, que eu seja como o vento para espalhar esse amor, por onde for, seja com quem for, que eu compartilhe doses diárias desse tão grande amor. Bonito, hein? É uma oração, É uma oração, e é. Bacana. Foi feito E é uma assim, oração. uns 45 minutos do segundo tempo, antes do livro ir para gráfico. Eu falei, não, eu preciso colocar essa poesia. Muito bonita. E acho que ela fecha esse trabalho. Eu estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui no nosso programa. Tá faltando poucos minutos aqui, mas é importante que a gente divulgue a questão para que a gente tente fazer a criançada começar a ler logo cedo, né, Antônia? A Kátia também trabalhando aí com a criançada, porque eu acho que aprender a ler, a se apaixonar pelas letras tem que ser logo na primeira infância, né? Então, O livro tem que fazer Você parte ganhou da, muito dinheiro, né? da brinquedo. O livro tem que ser um objeto que fique misturado com o Tem que ser um brinquedo das brinquedo. crianças. Se a criança olhar o livro como uma coisa prazerosa, ela não vai separar dos outros brinquedos. Não. Então ele vai mexer, vai cheirar. Posso ler isso daqui? rapidinho pode, Não, rapidinho eu não leio. mas é muito longo. É muito longo. Então eu preferi não ler. Brincadeira, vai. Eu gosto de... Eu acho que o humor, ele desbanca a seriedade. Sim, sim, e a sim. gente está aqui numa reunião tão gostosa que você acha que eu vou perder a oportunidade de brincar com você? Não, de jeito Olha, eu estou fazendo um projeto que é uma cartilha que eu fiz com os meus professores. Eu não sei nem se eu posso contar isso daí, o Fábio é capaz de me matar.
Eu fiz essa cartilha porque os professores tinham uma demanda. Eles falaram assim, nossa, Antônio, você que é diretora, começou tão jovem, né, na direção, a gente não gosta muito dessas cartilhas aqui. Você não, que ideia você dá pra gente? Eu falei, então eu vou fazer uma cartilha para vocês. E eu fiz uma cartilha para os nossos professores do Rosa Brota. E essa cartilha foi feita há 35 anos atrás. E agora eu estou tendo o privilégio de atualizar essa cartilha. Porque não tinha computador, não tinha internet, não tinha palavra bullying. Então eu estou fazendo alguns... Ajustes, né? Nem são ajustes, só no final que eu estou pondo algumas reflexões. Então eu falei assim, eu fiz esse daqui, eu gosto muito de escrever poesia, eu gosto muito de poesia, eu tenho muita poesia. E esse daqui é para criança, que já está publicado nesse livro do Divã, mas eu vou pôr na cartilha, porque eu acho muito legal. A Clarice Lispector teve uma frase maravilhosa que me motivou a fazer. A direção é mais importante que a velocidade. Porque se você sabe onde você vai chegar, não importa se você vai devagar ou depressa. Você chega lá. Mas quem não sabe onde quer chegar, nem devagar nem depressa ele vai chegar. Então eu escrevi assim, O Caminho, que vai, se Deus quiser, sair na minha cartilha que eu vou fazer, junto com o primeiro livro. Vai ser acoplado. Não sei se a ideia vai dar certo. A gente está tudo em preparativos. O Caminho. O mar é o caminho do navio. Isso é para criança, hein, gente? O mar é o caminho do navio. O céu é o caminho do avião. A estrada é o caminho do carro. Jesus é o caminho da fé. A ferrovia é o caminho do trem. A esperança é o caminho sem fim. A generosidade é o caminho do bem. Você é o caminho do amor em mim. A paixão é o descaminho. Então eu acho que criança vai gostar. Criança tem a ver. Vai gostar. A imagem ficou bacana, né? Eu queria agradecer a Antônia por ter aceito o nosso convite. Antônia. Por quê? Porque já acabou o nosso programa. É privilégio nosso ficar aqui, conversar com esse pessoal, ganhar duas amigas. Verdade. Fortalecer os elos afetivos com a Fátima. Nossa, com você. Eu acho que isso daqui é um privilégio. As pessoas gostam de gente. Gente gosta de gente. Verdade. E a gente é muito gente. E então, aqui é porque não dá tempo, mas eu tenho uma poesia só pra gente. Eu não dá hoje tempo. não vai dar. Não, mas é só pra dizer que esse daqui, quem escolheu... fazer um especial da Antônia. Foi, a Silvia Stocco Muniz foi minha... Eu fiz análise, viu, gente? Eu sou meia doidinha, mas eu fiz análise. 10 anos com a Silvia Stocco Muniz. Não sei como ela me aguentou. Aqui eu fiz esse poema no livro que ela fez o prefácio. E ela falou, mas está tão lindo esse poema, coloca na capa. Então eu falo, gente, 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 porque gente gosta de gente. Eu amo gente, amo bicho, amo a natureza. Eu não sei como tem gente que não suporta o outro, é porque talvez não se suporte. Então a gente precisa trabalhar esse amor ao próximo, essa empatia, essa disponibilidade para o outro. Mas eu adorei estar aqui, para mim foi um privilégio. E também vamos agradecer a Fátima, essa escritora, jornalista, colega, né? Que sofre muito, mas ganhou muito dinheiro na vida. Hoje já viaja para a Europa toda semana. Obrigado. Imagina, Roberto, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, eu já estive aqui outras vezes e você recebe a gente muito bem e é muito bom porque a gente consegue falar sobre o que a gente quer, a gente luta pelos livros, pela leitura também, então é isso aí. Quem quiser achar seus livros, como é que faz? Nas redes sociais, assim, alguns livros estão nos sites que vendem livros, a Amazon, Americana, sei lá o quê, mas nas redes sociais é só me contatar, mandar um direct que eu encaminho o livro. Muito bem, vamos agradecer também a Kátia. A Kátia, que é professora e já tem também muito dinheiro guardado lá na França, na Europa e tal, né? Já se aposentou. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigada, viu? Imensamente. Como é que eu faço para comprar seu livro? Nas minhas redes sociais, Kátia Santos Prof. Kátia com C. E é baratinho, hein, gente? Sim. Vamos comprar já bastante para a criançada, que é importante. A nossa Kátia também. Abençoada Marta. Que prazer. Ela já é milionária. Nossa, porque muito. Deus já Rica, deu tudo rica para da ela graça. demais. Aí, inclusive, ela está dividindo
um pouco da riqueza por aí. Verdade. Marta, como é que... Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que faz Eu que para achar seus agradeço. livros? Esses dois aqui, né, são meus, aí é só me procurar Marta Adriana Lopes de Oliveira, o nome é longo. E esses dois que foram feitos em parceria com a Nanda, do Instituto Mulheres que Inspiram, só procurar as nossas redes, Instituto Doses de Amor e Instituto Mulheres que Inspiram. E aí nós enviamos também para todo o Brasil. Vamos destacar também o trabalho que ela fez junto com o Valdir Carneiro, Isso, com a criançada, que eu acho exatamente. bacana. Poesias assim muito Escrita lindas, na né? pandemia. Escrita na pandemia. O Valdir também tem como enviar os livros para quem quiser. E na escola João de Almeida Barbosa também. Não, acredito que não estão à venda, né? Mas podem conhecer o trabalho lá. Não era para ele que a gente tinha que mandar Tá um bom? abraço? Para quem? Pro Valdir É Carneiro? Valdir! ó. Mandou, mas Gratidão, Valdir! Abre a câmera aí, Matheus. Será que ele recebeu? Não sei, deve Gratidão. ter recebido aqui. Abre a câmera Brincadeira. agora, que nós vamos botar Esse a aqui mão foi- da Antônia, isso. pegar um papel só, Antônia, que vai tá no ganhar sorteio. o sorteio, um papel só, um papelzinho só. Gente iluminada. Ó, gente, ela é portuguesa, então isso não é macumba. Pode ser, Ó, pode ser, pode Não ser. tira a câmera dela, não tira a câmera dela. Ela vai ler. Primeiro, é homem ou é mulher? É um homem. É um homem. Qual é a E primeira letra? A primeira letra. Olha, e pelo nome deve ser um galã. Ah, é? É. Porque eu tô lembrando do Kirk. Pelo nome deve ser um galã. Kirk. Sobrenome. Kowalski, não pode ser o Kowalski. Kowalski fazia parte da... Não, diga. É Kirk Douglas. Eu pensei no Kirk Douglas. Mas ele chama-se Douglas Douglas Maggi. Maggi. Aí, tá lá na lista. Eu tava pensando no Kirk do Star Trek. Douglas Maggi. Douglas parabéns. Maggi. Ó, Maggi. joga aqui. Douglas Maggi. Vamos jogar essa câmera aqui, Aninha. A outra câmera. Isso, Douglas Maggi. Olha aí, muito bem. E essa menina Muito tem bem. o nome do meu pai, Adriana. Muito bem. Obrigado. Pai, Adriana.